Você sabe que desde o mês passado a gente começou no nosso fórum religioso com a nossa sabatina. E o que é isso? É uma oportunidade, não das outras religiões apedrejarem que está no centro, é justamente o oposto. Da gente acabar com o preconceito. O preconceito que é um conceito pré-determinado. E se a gente desconhece algo sobre uma religião, como a gente pode dizer que a gente não gosta dela? Não faz sentido. Então essa é uma oportunidade que todos nós temos da gente compreender a religião que hoje será sabatinada. Mês passado foi a Igreja Católica e um representante da Igreja Católica que veio foi o Padre Juarez. Hoje, quem está no centro da nossa sabatina é a Umbanda e o nosso representante é o Pai Guimarães. Seja muito bem-vindo, Pai Guimarães, mais uma vez, viu? Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando toda a comunidade umbandista, a quem eu me abraço nesse momento. E cumprimentando os irmãos aqui perante Deus, para que nós tenhamos um momento de ensinamento, para poder passar uma mensagem para a sociedade que o respeito às diferenças, né, uma convivência pacífica nas divergências, pode levar todo mundo à paz, uma paz para a família, uma paz para a sociedade, que é o que uma sociedade que está muito violenta, né? Acho que respeitar as diferenças, e eu agradeço muito essa oportunidade. Eu que agradeço. Fizemos um resumo sobre a Umbanda. Vamos ver? Eu já apresento os outros convidados. Olha lá. Além dos castigos físicos, os escravos também sofreram uma perseguição cultural aqui no Brasil, que ecoa até os dias de hoje. Na religião, a história não é diferente. Na década de 1930, surgia a Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, que combina elementos do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. Os negros não podiam cultuar suas divindades livremente, porque a religião oficial do país era, e ainda é, o catolicismo. Os escravos começaram então a associar os orixás aos santos católicos para exercerem a fé disfarçadamente. Foi assim que a força de uma cultura resistiu ao tempo. Hoje a Umbanda tem cerca de 2 milhões de seguidores, conquistando inclusive famosos, como Juliana Paz, que apesar de não ter uma única religião, encontrou na Umbanda força para sua crença. Mas a Umbanda ainda enfrenta o preconceito. Apesar de seu culto promover a paz e o encontro familiar, com o tempo, quaisquer manifestações da Umbanda passaram a ser tratadas como macumba, o suposto sacrifício de animais, o uso de bebidas alcoólicas em alguns rituais, a incorporação de espíritos e o uso da religião com a possibilidade de causar mal a outra pessoa são alguns dos empecilhos que a Umbanda ainda enfrenta. Como será que os sacerdotes umbandistas analisam essas divergências? Só fazendo uma pequena correção, a Umbanda se iniciou em 1930, 1908, conforme o Pai Guimarães acabou de informar a gente, né? Na verdade houve um fato histórico, né? Que a partir daquele momento a Umbanda ela começou o seu processo organizacional através da manifestação do Caboclo da Sete Cruzilhada no médium Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro, em Niterói, que foi no dia 15 de novembro de 1908. A Umbanda já existia de alguma forma, de alguma maneira, não organizada, não com uma nomenclatura que pudesse apresentar a sua família. A partir desse momento começou toda uma organização, né? Lembrando que não só os nossos convidados podem fazer suas perguntas, mas você de casa também. mulheres@tvgazeta.com.br. Vou começar a apresentar os nossos convidados. Pastor Roberto Cruvinel, da Assembleia de Deus Plerona, muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Kátia. Eu quero saudar a todos, o Pai Guimarães, a todos os companheiros aqui e você, telespectador, que com certeza vai brilhantar esse fórum religioso. Já tivemos ali um momento, um elan bastante proveitoso ali no bastidor. Um esquenta, né, pastor? Um pouquinho. Agora apresentar também aqui o Padre Anderson, representante da Igreja Católica. Muito bem-vindo sempre, viu, Padre Obrigado, Anderson? Kátia, pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui. Vocês em casa, uma boa tarde a todos. A gente que agradece. Aqui ao meu lado direito, Sheikh Muhammad Albuquerque, que é diretor de assuntos religiosos da União Nacional das Entidades Islâmicas. Muito bem-vindo também. Obrigado. Obrigada, viu? Eu gostaria também de saudar todos vocês com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum. Agora, ao meu lado esquerdo, Antônio Demarque, que é representante espírita do Centro Caminho da Luz. Muito bem-vindo também, viu, Antônio?
Muito obrigado, Kátia, por essa oportunidade, pelo convite. E gostaria de confraternizar com todos os nossos irmãos aqui, apesar de religiões diferentes, mas Deus é apenas um só, é apenas um. Então nós estamos muito felizes com essa oportunidade e cumprimentando a todos vocês, telespectadores. Agora, quero começar fazendo uma pergunta para o Pai Guimarães, que veio até de um mito que a gente viu desse início aqui, dessa explicação sobre a Umbanda. Se fala muito que a Umbanda faz sacrifício com os animais. Isso é uma verdade ou não, Pai Guimarães? Não, a Umbanda, ela tem suas vertentes, né? Para ficar mais fácil para o telespectador entender, da mesma forma que a comunidade evangélica, ela tem a Batista, ela tem a Assembleia de Deus, dentro da Umbanda nós temos vertentes. Então nós temos vertentes que se formou e se criou dentro de um conceito de nação Angola, de nação Queto, outro se formou dentro do conceito kardecista, outro se formou numa visão mais cristã, dentro da questão católica. Mas a principal linha da Umbanda é uma linha que vê na natureza a sua ligação mais perto de Deus, né? E essa ligação leva a todo umbandista a ver a vida como um bem precioso e que deve ser preservado. Então, na Umbanda, no conceito doutrinário umbandista, não tem o ritual de sacrifício de animais. É um conceito doutrinário praticado com conhecimento e sabedoria pela família candomblessista. Pai Guimarães, dentro dessa sua resposta, então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como o senhor, como sacerdote da Umbanda, avalia, então, determinados segmentos que se dizem Umbanda e, na prática, fazem esses sacrifícios e dizem ser Umbanda? Quer dizer, porque a diferença da teoria e da prática. O senhor está dizendo que a linha que o senhor segue não faz o sacrifício. E aqueles que dizem ser, como é que o senhor avalia isso e faz esse sacrifício? Nós temos que fazer uma separação aí. Nós temos a linha, a grande maioria da família umbandista, ela não tem por prática o uso de animais nas suas ritualísticas. Nós temos uma parte da nossa Umbanda, que é uma parte séria, uma parte religiosa, e que agregou nela, através do conhecimento e da convivência e até da assimilação do conceito africano, que é o seu contato com a religião do candomblé. Então essas duas partes, elas são duas religiões sérias e que não usam do animal de uma forma incorreta. Nós temos que separar aquilo que a sociedade vê e ouve falar de entrega de animais, aquela coisa colocada nas praças, tal, não é uma prática de quem realmente é um religioso umbandista e muito menos de quem é um religioso do candomblé. Então se a pessoa for umbandista, eles se aproveitam de uma certa fragilidade da nossa comunidade, porque a Umbanda e o candomblé são religiões de núcleos familiares. Então não é uma religião que ela tem uma pirâmide, né, que ela tem um comando central. Então isso, ao mesmo tempo que nos traz um crescimento horizontal, uma liberdade, ela também nos dá essa fragilidade, onde a pessoa vem, adota, se apropria, e é por isso que existe hoje um movimento organizacional dentro da Umbanda e dentro do candomblé, através de algumas instituições, através do Intecab, através da Abratu, através de outros movimentos que estão tentando fazer uma congregação para poder mostrar para a sociedade o que a Umbanda é como religião, só para entender. Então, se a entidade faz o sacrifício e o senhor diz que não faz parte da Umbanda tradicional ou original, o senhor avalia como um procedimento errado, seja ele o nome que estiver na frente do templo ou da casa. Nós não podemos colocar de forma nenhuma que o uso de animal e o sacrifício do animal ele é uma prática errada. Não podemos colocar dessa forma. Até porque, dentro das famílias umbandistas e dentro da família do candomblé, que usa os animais, ele usa o animal como uma comunhão. Então, para que facilmente possa entender, o animal é trazido para dentro da casa de axé, ele é rezado, ele é oferendado ao orixá, ele é rezado. Este alimento, a carne, ele é servido como um jejum. A nossa comunhão, a comunhão de quem usa o animal como oferenda, a carne é a comunhão que é servida dentro do candomblé. Mas aí se prepara essa carne e se entrega a todos que estão ali presentes? É assim que funciona? Porque pelo menos em vídeos é o banquete do orixá, é o AG1.
Então a carne consumida dentro da casa de candomblé e dentro das casas de umbanda que tem a prática do ritual de sacrifício, ela é consumida, ela não é usada para entregar na encruza, como o pessoal fala. Isso daí é feito por pessoas que desconhecem a verdadeira... Então, se a pessoa faz isso... São pessoas que desconhecem a verdadeira utilidade do animal e, na verdade, uma visão pessoal minha. São pessoas que precisam criar um cenário de sensacionalismo para impressionar a pessoa a qual ele está aliciando. Entendi. Então eu diria assim para o telespectador, olha, se você for numa casa onde a pessoa falar que vai fazer um trabalho, que vai fazer uma entrega, e ele vai ali para a praça da esquina, ele vai ali para a porta do cemitério, ele vai para a porta da casa de alguém, não faça parte desse tipo de trabalho porque você não está caminhando na religiosidade. Eu particularmente moro perto do cemitério, né? E a coisa mais comum que a gente vê são esses trabalhos, sobretudo em volta do cemitério ou praças, né? Padre, veja bem, nós temos oferendas em cemitério, nós temos uma coisa que chama sacudimento de pipoca, que é, você vai fazendo um cruzeiro dentro do cemitério. Então você usa a pipoca, você usa a vela, você tem alguns elementos que você entrega. Você não entrega a carne, mas você tem as vísceras de um animal. Você pega uma galinha, você faz o ritual de oferenda. Ninguém vai comer a cabeça, na nossa comunidade a gente não come pé, e ninguém vai comer as vísceras, é lixo. Então aquilo é feito a entrega, é como se é feito a entrega no cemitério, porque é o lixo. Hoje, inclusive, o que nos falta é uma organização, uma estrutura organizacional que possa fazer a gestão e a separação. Tipo, no cemitério, entregar animal inteiro, isso não é prática da Umbanda nem do Candomblé. Porque os animais, ele tem que passar por um ato religioso, né? E a carne, ela é usada como alimento, ela é sagrada para nós. Então que o telespectador fique a par disso, que a religiosidade de Umbanda e a religiosidade de Candomblé, ela vê o animal como um ser sagrado. E a carne, ela é a bênção, ela é a comunhão, ela é usada dentro da casa, dentro do ilê, dentro da roça, dentro das nossas famílias. Pai Guimarães, gostaria também de fazer um questionamento aí, porque muitas pessoas confundem, e seria uma ótima oportunidade para um esclarecimento. As pessoas confundem Umbanda com Quimbanda, com Candomblé. Existem essas práticas de sacrifício de animais, de trabalhos e encruzilhadas. E eu gostaria só de lembrar os irmãos todos aqui que no Antigo Testamento e ainda hoje se pratica em algumas vertentes sacrifício de animais. Sim, mesmo os cristãos se sacrificavam no altar animais. Era um hábito que se consta lá. Na verdade, no judaísmo antigo, no cristianismo não havia sacrifício de animal de forma alguma. Ainda hoje, eu já ouvi, existem algumas vertentes filosóficas evangélicas que tem até casamento, enquanto o casamento é feito, o cordeiro está sendo sacrificado. Se isso existir, é possível que exista, porque existe uma série de haireses, né, de facções. Se isso existir, não tem nada a ver com o cristianismo, como o Agora está dizendo que não existe nada. Não, mas veja bem, nós temos que separar o que é folclórico, o que é uma coisa e o que é outra. O que é folclórico e o que é tribal, né? As particularidades da ritualística, nós somos, até por conta de conceito religioso, impedidos de vir a público e explicar exatamente como é feito. Em detalhes. Em detalhes. Mas a coisa que mais deixa claro é assim: a Umbanda e o Candomblé são religiões afro-brasileiras e que têm dentro da sua formação um conceito que veio da África, na época que teve a escravidão, que foi levado o pessoal para a senzala, os padres jesuítas iam lá, fizeram todo aquele processo de perseguição, de imposição, então, que levou a uma descaracterização de tudo aquilo que era a cultura africana, e houve uma adaptação aqui no Brasil. E esse processo de mutação levou a religião africana, no seu processo de mutação, levou ao surgimento da Umbanda, porque a Umbanda, ela é a somatória de uma visão kardecista, espírita, africana e da pagelância, que era a religião da terra. Mas a Umbanda se iniciou, Pai Guimarães, aqui no Brasil? Brasil. E aqui se espalhou para o mundo? A Umbanda é uma religião brasileira em mutação, em crescimento, em formatação. Sincrética. É onde muitos bons nomes da nossa religião contribuem para o esclarecimento e para a sua melhor organização.
e ela está avançando. E existe uma reunião entre vocês têm algum congresso, uma reunião que vocês sentam para discutir esses temas, como chegar a um ponto comum, temas tipo polêmicos, uma diretriz? Vamos dizer assim, que na Umbanda ainda não houve um concílio. Nós temos grupos que se organizaram. Esses grupos até se conversam entre eles, comungam, são líderes que vão se formando. Então, aqui na capital de São Paulo, por exemplo, eu faço gosto de citar que são pessoas importantes para a nossa religião. Nós temos o pai Ronaldo Linares, que ele tem uma escola, que é uma escola própria dele, dentro de uma doutrina umbandista. Nós temos o mestre Rubens Saraceni, que ele tem a escola dele. Nós temos o pai Jamil, que tem a escola dele, entendeu? São grupos que se formaram, né? E que estão aí estabelecidos e que entre eles existe essa comunhão, esse concílio. Mas não entre todos. Entendeu? Mas essas lideranças, elas se conversam, e é essas lideranças hoje que preocupados com o futuro, preocupados com a perseguição, com a discriminação, com a intolerância, com a exclusão social que as nossas famílias estão sofrendo por causa do preconceito, essas lideranças hoje estão se conversando, buscando encontrar um caminho que possa congregar toda essa visão e que nós possamos nos apresentar para a sociedade de uma forma que realmente somos, né? Porque a Umbanda é uma religião aonde ela valoriza muito a família, ela valoriza muito a caridade, a ajuda ao próximo, né? Então, não é uma religião que converte. A Umbanda não é uma religião que a pessoa tem que chegar lá e ser convertida, que ela tem que fazer aceitação. Mas por que você acha que então tem tanta gente discriminando e com preconceito em relação à Umbanda? Olha, eu vejo assim, uma questão do racismo, porque é uma religião que tem a origem do negro e tem a origem do índio. Mas o senhor é branco. Veja bem, se a questão de raça. Talvez, mas a raça, o racismo não é só com cor. Só uma colocação. Mas o racismo não é só com cor. Eu acredito até que possa existir o preconceito. Acredito que possa, não, que existe mesmo. E como eu citei para o senhor, existe preconceito com os evangélicos no Oriente Médio, existe preconceito, uma série de preconceitos. Claro. Aonde tem uma questão dominante. Mas a questão não é de raça, talvez seja de comportamento. As pessoas têm uma dificuldade, porque hoje a proliferação da religião, a proliferação até da Umbanda, do Candomblé, não fica circunscrito só à raça negra. Não, mas aí não. Mas não é uma falta muitas vezes de espaço para poder falar sobre a religião? Você veja bem, a minha participação aqui hoje, vamos guardar, é quase inédita. A minha situação aqui hoje, esse espaço que esse programa dá, como do Sheikh Mohammed, é uma situação quase inédita, sabe? São participações muitas vezes em programas que são polêmicos, sensacionalistas, que querem mais contribuir com a banalização, porque querem dar ibope para quem é massa, do que simplesmente dar oportunidade para quem é minoria de se apresentar corretamente. O que falta não é atitude de caridade, de amor e de amparo aquele que frequenta e visita um terreiro de Umbanda e vai lá com o coração aberto, ele vai perceber que lá tem amor e caridade. Agora não podemos, e aí o que acontece num país sensacionalista é assim: você vai naquele terreiro lá da periferia, aonde lá a pessoa não teve uma formação, não teve uma orientação, a sua formação foi errada. Ou se autodenomina. Ou se autodenomina, e aí você vai lá e você vê aquela coisa, pedaço de galinha, de cabeça de porco, não sei o quê, e você querer falar, guardar as proporções, sem querer criar uma polêmica maior, mas eu não consigo ter uma referência, é aquilo que eu estava até falando lá fora. Quando alguém da Umbanda se perde, um homem se perde, eu, por exemplo, amanhã eu me desvio, eu cometo algum ato insano, inconsequente, então, quer dizer, para essa sociedade que está contaminada principalmente pelas religiões eletrônicas, que fazem uma perseguição implacável contra a Umbanda e o Candomblé, quem estragou esse homem foi a religião. Quando um padre se perde, quando um pastor se perde para pedofilia, pro estelionato, foi o homem que desviou. Não é a religião que corrompeu. Mas isso é o preconceito. É o preconceito. Agora, o que nos falta? Nos falta condições
organizacional, nós temos que fazer essa meia-culpa. A nossa religião é muito nova. E se pegar a jovialidade dela, que ela tem menos de 150, ela não tem 100 anos, ela tem aproximadamente 150, 200 anos que ela começou a florar, a aparecer tal. Comparada com uma igreja católica que tem 2000 anos, porque se você pegar todo esse segmento evangélico, cristão, ele vem de 2000 anos. A formatação é de 2000 anos, a visão é de 2000 anos. Isso, viu, Kátia? Na oportunidade que me for colocada, na verdade, num país majoritariamente cristão, eu queria lhe fazer uma pergunta doutrinária, porque muita gente conhece a Umbanda, que eu acho que isso até vai somar. Um camarada está vestido de branco numa encruzilhada dizendo que ele é macumbeiro. Acho que é só isso. Inclusive lá na minha cidade tem um macumbódromo dentro de um cemitério, que eu acho uma coisa pejorativa, um nome esquisito. O termo é pejorativo, mas o espaço, ele é necessário. Inclusive, usar a colocação para instruir. Eu tenho uma pergunta doutrinária quando me for colocado sobre doutrina. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Macumba é um instrumento, não é? Apesar desse nome ser pejorativo, querer diminuir, desmerecer a pessoa, eu gosto de falar que eu sou macumbeiro. Porque ser macumbeiro é ser a pessoa que traz a felicidade, traz a alegria. Na senzala, no dia de descanso, tinha a macumba. O que era a macumba? Era o instrumento feito com a casca da árvore, que na África, na verdade esse instrumento era usado na África para poder alegrar as aldeias. Virou macumba aqui no Brasil, depois da libertação, principalmente no Rio de Janeiro, porque os negros não podiam descer para a cidade, para a praia, não podia. Dia de trabalho, descia para trabalho. Dia de descanso, ficava no morro. E no morro tinha a roda da macumba, que depois virou roda de samba, que virou pagode, virou carnaval, veio do negro. Então, quer dizer, lá no morro tinha macumba. O que era macumba? Era os atabaques tocando, as negras vestidas dançando, entendeu? Então, quando esse atabaque é tocado dentro de um terreiro de umbanda ou dentro de um candomblé, a sociedade está tendo macumba. Há 30 anos atrás, quando falava que tocava macumba, o nego entendia de uma forma positiva. Hoje não mais, por conta das religiões eletrônicas, que com o interesse do poder, com o interesse de conquista financeira, com outras questões que a gente não consegue explicar, eu mesmo falo assim, como é que pode determinadas religiões que tem tanto poder, tem televisão, rádio, jornal, e se preocupa em generalizar e nem prestar um bem à sociedade, né? Agora deixa eu passar a palavra pro Sheikh Mohammed, senão Sheikh, o senhor não vai conseguir perguntar nada hoje. A gente é quem então eu vou mudar um pouco o assunto, sim, porque realmente esse assunto bem assim abrangente, mas tem um dito que fala que o ser humano vira inimigo aquelas coisas que ignora. Esse tipo de debate abre espaço para conhecimento e acabar com o preconceito. Conhecimento que acaba com o preconceito. Eu vou mudar um pouco o assunto. Eu quero saber também, tem uma dúvida que também muitos amigos, muitos muçulmanos que mandaram para mim querem saber também uma coisa sobre como a Umbanda ela enxerga a vida após a morte. Qual o destino do alma após a morte? Se você acredita no dia do juízo final, se é reencarnação, né? Como vai a morte da pessoa? O que vai acontecer? A Umbanda ela enxerga a vida material como uma oportunidade de sermos testados, provocados naquilo que são ou é a nossa fraqueza, né? E a oportunidade de crescermos e convivermos com tanta diferença, com tanta divergência, e se nós temos a capacidade de aprender e evoluir interiormente com isso. No desencarne, nós entendemos que nós regressamos ao nosso ponto de origem, né? A um universo, a uma cidade, a uma aldeia. Cada família nossa usa uma nomenclatura diferente. Eu uso que nós retornamos à nossa família existencial. E lá nós vamos prestar conta dessa oportunidade que foi nos dada, né? Porque nós viemos aqui representar, nós viemos aqui cumprir uma missão.
E esse retorno nós teremos cobranças se nós realmente cumprimos a nossa missão. E essa cobrança nos leva numa posição de avançar no nosso crescimento, né, no nosso retorno à nossa verdadeira existência, se nós vamos avançar no nosso crescimento ou se nós regredimos nesse crescimento, se nós retroagimos. Para a Umbanda não existe o inferno, né? O inferno é aquilo que nós vivemos dentro de nós, né? Para nós só existe Deus. Essa figura demônio não existe para nós. O que existe para nós é assim, é a luz e a escuridão. Mas quando se morre, vamos dizer, eu cometi atos terríveis durante a minha vida, eu morro, pro céu eu não mereço ir. Eu vou para onde? Nessa figura céu, realmente você não iria. Você vai ser resgatado e você vai ser levado para uma situação de depuração e de de reconhecimento e de reavaliação. Mas na verdade, a grande maioria dos espíritos que quando tem esse tipo de comportamento trevoso, revoltado, desprendido de valores, quando ele desencarna, ele já desencarna revoltado. Então ele se torna um espírito revoltado. E esse espírito revoltado é que acaba caminhando contra a luz. E ele acaba sendo um espírito perdido. Então ele está perdido. Aproveitando, pode falar, tá, aproveitando nessas condições, a Umbanda, ela acredita em reencarnação, na evolução espiritual? Sim. Existe involução ou só evolução? Não, existe a involução, que eu acabei de falar. A pessoa, ela vem para cumprir uma missão, ela não cumpriu uma missão, ela vai evoluir ou involuir. Se ela não cumpriu, ela vai evoluir. Ela vai evoluir não no sentido que ela vai para o inferno, ela vai evoluir até no próprio conceito pessoal dela. Olha, eu não consegui cumprir a minha missão, eu preciso me fortalecer naquilo que é as minhas essências. Quando ela se fortalece nas suas essências, ela cumpre uma caminhada, ela pode ganhar sim o direito de reencarnar para vir resgatar, para vir ser testado novamente, né? Ou ela pode vir cumprir missão de uma outra forma. Se ela evolui, né? E essa evolução, ela não necessariamente ela precisa vir em carne, em vida material, ela pode acontecer pela experiência vivida na Terra. Ela retornou, ela percebeu que ela fracassou naquela caminhada dela, mas isso leva a ela num crescimento espiritual de existência, e ela ganha a oportunidade de vir como retorno, e aí ela pode vir como um espírito de luz, aquele espírito que vem para orientar, para amparar aquelas pessoas que têm a missão de também confortar as pessoas. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Maria Tereza que vai bem dentro do que a gente está falando agora. Ela pergunta o seguinte: se a Umbanda então é uma religião de espíritos excluídos, quer dizer, aqueles espíritos estão excluídos na sua evolução, muitas vezes encontram na Umbanda uma oportunidade de aprimoramento, de crescimento pessoal? De forma nenhuma. Não? De forma nenhuma. Eu entendo e a religião ensina que a Umbanda é uma religião que ela congrega nela, ela abre as portas para que os espíritos de luz, os espíritos que estão acima, vamos dizer assim, acima de uma média, ela possa ter a oportunidade também de cumprir uma missão. E a Umbanda, com o amparo desses espíritos evoluídos, ela consegue prestar um serviço de caridade também aos espíritos que estão perdidos, porque a pessoa que está influenciada por um espírito, por um zombeteiro, por um aquiumba, que é a nomenclatura usada para esses espíritos perdidos, os espíritos consoladores, né? O caboclo, o preto velho, o Exu, que é visto como um demônio, mas na verdade é o grande guardião, né, da Umbanda. Ele ao se deparar com uma pessoa que está com esse espírito encostado, ele recolhe esse espírito e traz ele para uma faixa de doutrinação. Quer dizer, ele acolhe e vai encaminhar ele para que ele possa ter a oportunidade de se recompor na sua verdadeira existência, na sua verdadeira luz. Então a Umbanda é uma religião que ela trabalha com a luz divina, com os espíritos divinizados que têm missão, irmãos de luz que vêm a amparar, nos ajudar numa caminhada religiosa, assessorando não só o ser humano que está cumprindo uma missão, mas também dando amparo para todos os espíritos que estão perdidos. Quer perguntar alguma coisa, Antônio? Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu tenho muitos amigos que estão na Umbanda e tenho me surpreendido com algumas coisas assim que eu achei extremamente positivas. Eu fui convidado a fazer uma palestra em um centro de Umbanda,
E me surpreendi que eles fizeram a abertura lendo o Evangelho, fazendo leitura de Evangelho. Tem vertentes umbandistas que tem essa, porque eles trazem em si a sua formação kardecista. Então eu vejo nisso uma coisa assim muito boa, porque se a Umbanda, ela é um misto do catolicismo, das tradições africanas, e que misturou, inclusive traz ensinamentos do espiritismo, eu vejo assim como alguma coisa assim que acaba congregando tudo, e quando busca o Evangelho, que é a palavra do Cristo, isso é uma coisa extremamente saudável. Sim. Eu tenho visto muita coisa boa pela Umbanda, então tenho o maior respeito, nós espíritas temos maior respeito por esse trabalho da Umbanda, por esse esforço em se melhorar. Eu acho uma coisa extremamente saudável. E nesse centro de Umbanda que eu fui fazer essa palestra, eles não usam nem bebida e nem charuto. E no fim tivemos a oportunidade de conversar com o Preto Velho e nunca fui tão bem tratado em minha vida. Mas você acha que, já passo a palavra para você, pastor Roberto, só para concluir aqui o que o Antônio está dizendo, você acha, Pai Guimarães, que o uso de bebida e de charutos às vezes também é mal interpretado? Porque a Igreja Católica também, durante a sua missa, tem na comunhão o vinho, que é importante, o sangue de Jesus. Quer dizer, será que algumas religiões, algumas pessoas não religiões, encaram muitas vezes a bebida e o charuto de uma forma pejorativa? Mas essa é a visão da pessoa que está de fora e não acompanha, porque a bebida, na verdade, utilizada por uma entidade, a bebida, o cigarro, o charuto, uma entidade ela não traga. Então você consegue diferenciar a manifestação de uma entidade, que a entidade ela não traga, ela usa a essência, ela usa aquela fumaça, ela usa aquele elemento magístico e ritualístico para fazer o seu trabalho, para enxergar o astral. A bebida também ela é usada como um elemento magístico, ela não é consumida, né? Agora nós temos que separar, né? O uso indevido ele existe quando o médium ele não é corretamente preparado, quando ele não é corretamente lapidado, quando ele não se permite essa comunhão, esse encontro com a espiritualidade dele e com a espiritualidade da religiosidade. Mas eu vou lhe perguntar, então não falta na Umbanda, foi justamente o que o padre Anderson perguntou anteriormente, uma forma de se unir, porque a gente vê os evangélicos se unindo em prol de decidirem qual o melhor caminho, como orientar principalmente os novos pastores. O mesmo acontece com a Igreja Católica. Sim. Quer dizer, com outras religiões, existe uma forma da gente melhorar aquela coisa? É impossível, eu pelo menos eu vejo como impossível, porque cada família existe uma essência das particularidades de cada casa. Porque nós trazemos em nós um conhecimento, eu, Pai Guimarães, tenho um conhecimento material. As entidades e os espíritos que me assessoram, que me acompanham na minha missão, eles têm um conhecimento e toda uma experiência existencial, e eles usam isso para me amparar. E eu uso tudo isso para amparar aquele que vem ao meu socorro, que vem à busca de ajuda. Então isso é uma particularidade desta casa. A outra casa ela vai ter a sua particularidade também. Mas será que isso dificulta então acabar com o preconceito? Não. O preconceito é uma doença enraizada na alma de algumas pessoas e que é multiplicada, é aflorada. Porque nas qualquer outras. Pessoa que abre um terreiro fala assim, sou de Umbanda, e aí eu vou lá, faço o que eu quero e saio do corpo. Isso é uma necessidade. A Umbanda ela tem a sua essência, ela tem vamos supor assim, uma coluna vértebra, né? Uma coluna principal, né? Que é determinados princípios, né? Ela tem. Que tem que ser todas as casas religiosas seguem esse princípio. Agora, utilizar o cachimbo, utilizar a bebida ou não, é uma particularidade de cada casa. A coluna principal, a base. Isso naturalmente, a pessoa que se liga ao espírito, o próprio espírito que ali se manifesta, ele traz, porque senão seria mentiroso. Senão sairia de um contexto único. O princípio, agora a minha prática é uma particularidade. Sim. A forma como eu acendo a vela, a forma como eu rezo, é uma particularidade de cada casa. Agora, veja bem, Kátia, não é porque você no seu jantar da sua casa, você serve um vinho ou toma uma cerveja, que a sua família é uma desagregada, é uma família que não merece respeito. Já começa um preconceito, um conceito pré-determinado. Então, a questão umbandista e a questão do candomblé não é a bebida, não é o cigarro, é a forma como se não é o alimento, é a falta de interesse
daqueles que propagam e alimentam essa idealização errada de saber a verdade. Então eu sempre faço um questionamento assim: como é que pode pastores, padres, outros religiosos em si, usarem de afirmações que eles não conhecem, que eles não convivem? É julgar 1, 2 ou 3 e julgar toda uma coletividade por causa desses 3. Seria a mesma coisa julgar o irmão Sheik por conta da ação de outras pessoas que promovem o terrorismo. Mas infelizmente é o que acontece, as pessoas pegam a minoria, aqueles que trabalham errado, isso acontece em todas as religiões, e aquele pode ser um nós exemplo. Sofremos isso, nós sofremos isso por falta dessa organização. Sim, essa então, organização. nós não temos uma organização como a Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem uma organização que a hora que qualquer situação da Igreja Católica é vilipendiada, é agredida, é atacada, existe uma instituição forte, que tem jornal, que tem TV, que tem poder político para poder defender os interesses e os direitos dessa religião. A Umbanda hoje, por conta da sua jovialidade, né, e ela cresceu muito rapidamente porque ela foi de encontro com o cidadão, com a cultura brasileira, né? Então ela foi de encontro com aquilo que é o povo brasileiro. Mas posso ser sincera com você? Ao longo desse tempo que a gente está com o Fórum Religioso, a gente recebeu, sim, pessoas que eram extremamente importantes para as suas religiões, mas que muitas vezes chegavam preparadas em algumas religiões, e na Umbanda muitas vezes a gente vê que as pessoas vêm falando não sobre a religião, mas a minha opinião. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o pastor Roberto, ele fala pela igreja que ele acredita, assim como o padre Anderson, e muitas vezes quem dá Umbanda fala assim: eu não vou me expor, eu falando isso eu vou me expor, e você não. Você chega aqui, desde o primeiro dia você falou tudo abertamente, quer dizer, esse é o preceito, essa é a casa. Sim. É o que você acredita. Então, quer dizer, você não tem medo de se expor. Talvez alguns a necessidade, membros da Umbanda não, deixa eu só responder essa questão para cá, que eu acho importante. É assim, a Umbanda, eu não sou o primeiro. Todos os nossos mais velhos da religião, inclusive eu aprendi com eles têm até mais clareza para falar sobre a religião do que eu. Mas são proibidos. A questão não é comum. Por que não é comum? Porque a Umbanda nunca foi uma religião que buscou assim a promoção, a divulgação. Olha, nós ajudamos, nós curamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ela nunca procurou isso, porque fere o conceito. Mas hoje, por que eu estou aqui? Porque hoje, diante de uma realidade social de exclusão, de perseguição, de discriminação, existe uma necessidade muito grande de trazer essas pessoas que tenham condições de falar abertamente e saber colocar sem ferir, sem expor a nossa particularidade que é proibida, mas expor todo um conceito para que a sociedade possa começar a diferenciar que aquilo que falam contra nós não é verdadeiro e que aqueles que praticam diferente disso que eu estou falando também não são verdadeiros. Estão usando o nome da religião. Ou estão usando ou foram mal orientados, tem que procurar ajuda também. Pode perguntar, Sheik. Mudando um pouco o assunto. Pode perguntar. Então, tenho mais uma dúvida sobre o médium. Se qualquer pessoa pode se tornar um, e se existe diferença entre a pessoa que frequenta o centro e a pessoa que desenvolve a mediunidade fora do centro. Vou aproveitar a pergunta do Sheik também. Como é que é o preparo do médium? Como é que é preparado? Porque quando nós estamos aqui, nós estamos nos vendo, estamos no plano material. O plano invisível, e quando estamos no plano material, a gente se olha e não se conhece. Como é que é o preparo do médium para ele lidar com o mundo invisível? Respondendo primeiro ao Sheik, todos nós somos médios. Todos nós somos médium, porque médium é aquela pessoa que tem um dom, tem uma qualidade. Tem dons que são naturais, tem qualidades que são naturais, e outras nós temos que provocá-las para que elas possam ser afloradas. Existem dons naturais, que a pessoa que lê com facilidade, que escreve com facilidade, que canta com facilidade, né? São dons naturais que a pessoa tem. E nós temos dons espirituais que, ao você provocá-los, você alimentar o seu interior, eles afloram para que você possa colocar ele em prática. Então, quer dizer, todos nós somos médios de alguma forma, né? Todos nós temos dons, basta descobrir e colocar ele em prática. Existe uma diferença, sim, entre aqueles que vão na assistência, porque os que vão na assistência, eles vão à busca de ajuda. E aqueles que resolveram colocar a roupa branca, são pessoas que resolveram colocar
uma parte da sua vida à disposição da caridade, da ajuda, da procura de aprendizado, de melhor aprimoramento, de descoberta. São pessoas que querem se descobrir. Então aí vem a parte da preparação. Essa preparação é uma particularidade de cada pessoa, né? Que existem trabalhos específicos que o tempo aqui não permite que a gente consiga falar, mas eu falo, existe sim etapas que as pessoas vão caminhando e que elas vão se aflorando na sua mediunidade, vão se descobrindo, então elas vão se encaixando. Então ele é um médio de trabalho, ele é um médio de firmeza, ele tem em si a missão sacerdotal. Quer dizer, você não se transforma num sacerdote. Eu não me transformei num sacerdote, num religioso, num dirigente espiritual porque eu quis. É porque em mim foi aflorado um dom natural que eu tinha, o dom da comunicação, da paciência de ouvir, de esclarecer, né? E tem aqueles que têm um médio que fazem parte da corrente, porque é impossível você imaginar um trabalho espiritual sem uma corrente congregatória que cria a situação ideal para que haja essa comunicação com o espiritual. Olha, a gente já recebeu já mais de 800 perguntas para o Pai Guimarães. A gente está selecionando, é claro que infelizmente não vai dar para a gente responder a todas, mas a gente separou uma das perguntas e vou colocar aqui, ó. Você disse, a Amanda do Rio Grande, você disse que Umbanda é uma religião que pensa na família. Como você explica o fato de serem feitos trabalhos para separar casais ou até mesmo para colocar enfermidades em pessoas? Pai Guimarães responde para a gente. Eu respondo com todo o prazer. Depois. Tá bom. Vamos só lembrar então a pergunta que a Amanda fez, Amanda do Rio Grande, para o Pai Guimarães poder responder. Ó. Você diz que Umbanda é uma religião que pensa na família. Como você explica o fato de serem feitos trabalhos para separar casais ou até mesmo para colocar enfermidades em pessoas? Olha, Kátia, essa é uma pergunta muito boa e eu gostaria que os telespectadores, principalmente as mulheres que estão me ouvindo, prestassem atenção. Se você vai num terreiro de Umbanda e nesse terreiro de Umbanda a pessoa te chamar para fazer um trabalho de amarração, você pode ter certeza absoluta que ali não tem a prática religiosa umbandista. Porque a Umbanda é uma religião que ela procura trabalhar o seu crescimento interior. Aquilo que você não tem capacidade de conquistar por você mesmo, não será nenhum outro tipo de magia ou encantamento que vai trazer para você. Ah, mas o pastor foi lá, procurou um cara lá e fez um trabalho e deu certo. Existe 50% de dar certo e 50% de dar errado. Mas se não é Umbanda, Guimarães, é o que exatamente? Por exemplo, estelionatários da fé. Tá. Essas pessoas que colocam esses lambe-lambe no poste, amarração em 7 dias, traga o teu amor de volta. Você não vai encontrar um umbandista e nenhum candomblecista que concorde com esse tipo de comportamento. Mas ele na verdade, porque isso é o estelionato da fé. Na verdade, Pai Guimarães, é o seguinte, por exemplo, nós discordamos. Sabe como é que nós brincamos entre nós? Deixa eu só fazer. Olha, lá tem um cara lá que ele joga búzio, ele joga baralho, ele joga tarô, dominó, truco, ele joga tudo. Olha, ele joga com a vida dos outros. Porque a gente ouve muito, até essa pergunta que foi feita era uma pergunta que eu queria fazer próximo dela, né? A gente ouve, pessoas que passaram por situações, meu marido me deixou, porque disso, porque daquilo, tal pessoa foi feito um trabalho, a gente ouve muito, sim. Até mesmo na igreja católica, nos confessionários, sim. A gente ouve muito. E a gente fala, meu Deus, mas onde está, aí entra uma outra questão junto dela, onde está a questão moral, a questão ética, de a gente separar uma família, de a gente separar pessoas, de a gente dividir? Eu te coloco, padre, assim, isso, eu te coloco assim, eu não desacredito da magia. Sim. Eu só não gosto dessa nomenclatura magia negra. Eu acho que isso aí é racismo, é preconceito. Magia é magia, tá? A magia para mim é uma faca. A faca na mão de uma pessoa que quer cortar o alimento, ela vai servir o alimento. A faca na mão de uma pessoa que quer matar, a faca vai matar. Você está dizendo que a magia é amoral? Ela não tem moral? A magia não tem, a magia você manipula. É a mesma coisa que eu ouvi falar do tal do Exu, que ele não é bom e nem ruim, ele é o equilíbrio.
É o executor. É o equilíbrio. É o executor. Agora, o executor do merecimento. O que você merece em sua vida? Você merece cair, você vai cair. Quem te derruba? Exu. Você merece levantar, quem vai te levantar? Mas como punição, ele derruba? Quer dizer, você merece pagar, então toma que você paga. Você constrói, porque as suas ações levam ao seu merecimento. Sim, mas em cima dos meus atos. Exatamente. Não que a gente nasça assim, bom, você vai nascer agora para você passar a sua vida inteira no buraco. Ou pagando um karma. Mas, É para não perder a linha do raciocínio, assim, a questão da magia, eu tô né? tentando me perguntar. Isso, a questão da magia. A questão da magia. Então veja bem, se a pessoa se curva, isso é um conceito católico. Se você prefere se curvar à tentação do demônio, o demônio vai tomar conta da sua vida. Claro. Não é verdade? Então, quer dizer... E Deus dá o livre-arbítrio para isso. Dá o livre-arbítrio. Então, na verdade, assim, eu acredito que a magia que tem o objetivo de estragar, perturbar e te desviar daquilo que é verdadeiro, só vai conseguir te atingir se você baixar sua guarda e se você se submeter a isso. Mas aí eu não preciso numa Umbanda. Eu posso estar na minha casa. Na Umbanda não faz isso. Emanando energia negativa. Aí que está a diferença, Kátia. Na Umbanda, se chega uma pessoa lá na minha casa, por exemplo, ela chega lá e fala, Pai Guimarães, eu quero uma consulta. Que é o confessionário, né? Sim. Vai lá, olha, eu tô aqui, eu tô querendo um rapaz, mas ele tá casado, eu quero ver se eu separo ele para vir. Eu vou orientar a pessoa no sentido assim, por que você vai fazer um trabalho e vai trazer essa pessoa de uma forma cega, fria, sabendo que ele está com você amarrado? Sabe o que é isso? Isso é como um homem pegar uma mulher na violência, se submeter a ela pelo poder. Ele vai ter o prazer, mas ele não está dando prazer, não tem a troca. Então você nunca vai ter a troca se você não tiver a certeza. Então você vai conscientizar a pessoa. Deixa eu entender. Você vai conscientizar. Porque a coisa mais normal que a gente ouve é essa questão, né? Essa questão mais normal, né, Kátia? A gente ouve, tal pessoa foi feita amarração, padre, nós que somos sacerdotes, sacerdotes, e nós conversamos muito com as pessoas gostam de se esconder e esconder os seus erros. Às vezes a mulher perdeu o seu marido, ela precisa colocar a culpa em alguma coisa, então ela vai colocar a culpa na macumba, mas ela não conta que ela maltratou o marido, que ela não se fantasiou direito, ela não cuidou da casa dela, e o marido ele foi se desagregando e ele foi buscar, ou até o homem não cuidou direito da mulher, ele chegou bêbado em casa, ele trata ela com grosseria, aí desculpa é que fizeram macumba para a mulher dele ir embora. Então, quer dizer, o ser humano ele é covarde, ele precisa de alguém para colocar a sua própria culpa. E eu sempre digo, não importa quem você põe as suas culpas, não importa se as consequências é você que vai arcar, então você tem que assumir as suas culpas. Os erros, né? Os meus erros. Pastor Roberto pode perguntar. Obrigado. Já Deus te usar. É porque depois também quero perguntar, e eu estou na fila. É uma série de coisas que o senhor falou. Por exemplo, vamos lá. Me dá a impressão, estudioso de religiões, né? Que a Umbanda é antropocêntrica, o homem é o centro. Me dá a impressão que Deus, no conceito da Umbanda, existe, mas está tão longe que precisa dos guias para interceder. Você vê sempre que tudo gera em torno do homem. Eu estou fazendo só algumas colocações porque eu vou lhe fazer uma pergunta doutrinária. No cristianismo, mas eu preciso tirar essa dúvida sua primeiro. Tá bom, mas essa dúvida tudo que você fala que o homem é o centro e que ele precisa dos guias para poder chegar a Deus. Mas deixa eu lhe perguntaria, o senhor toma conta da sua igreja sozinho? O padre toma conta da igreja sozinho? Ou o senhor precisa do coroinha, precisa do ministro, precisa dos auxiliares ali? E nós temos a intercessão dos santos também, né? Eu digo materialmente. Né? Materialmente o senhor precisa dessas pessoas. Tem pessoas que o senhor precisa, não precisa? Essa é da questão que eu coloquei. A colocação é o seguinte: Deus me dá a impressão que está tão longe que ele não influencia diretamente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Umbanda, as entidades umbandistas ensinam que você não precisa de ninguém para se ligar ao divino. Você não precisa de ninguém, você precisa da religião para se ligar e praticar a sua religiosidade. O verdadeiro umbandista, ele ensina que a religião, ela é secundária,
que o principal pilar... Você vai falar direto com Deus, não Umbanda. O principal pilar é a família. Mas é possível você... que religião nenhuma vai te colocar em contato com Deus se você não tiver em contato primeiro com você mesmo. O cristianismo ensina que você pode estar direto em contato com Deus por Jesus Cristo. Mas só uma colocação. A minha pergunta era o seguinte: qual é o conceito da Umbanda com relação ao pecado? Porque no cristianismo, seja católico ou protestante, o que for, o pecado é um absoluto. Nós ensinamos, inclusive me deu uma certa preocupação, até gostaria que o senhor comentasse, a entidade ela pode ser um instrumento na mão do mágico, quem exerce a magia, de quem está exercendo o sacerdote. Vamos separar entidade de magia. Não, mas a palavra que o senhor colocou. Não, eu não falei entidade de magia, eu falei que a magia é um instrumento como a faca. Isso, então o senhor pode pedir para a mesma entidade. Não, você não precisa pedir para a entidade, você pode fazer uma magia sem entidade. O mal ou o bem. Quer dizer, a entidade não influencia isso? Não, você não falou, nós estávamos conversando em off, você falou do praguejamento. Então a pessoa praguejando, ela não precisa de entidade, ela não precisa de força e conhecimento nenhum. Pode ser, o praguejamento. Essa é a minha pergunta. No cristianismo tem a questão de bom e mal, anjos e demônios. Anjos e demônios. O pecado, segundo a Bíblia, gera a morte espiritual. Nós acreditamos em céu e inferno. Os cristãos acreditam nisso. Qual é o conceito da Umbanda com relação ao pecado? Porque eu ouço muito o seguinte: você pode, através de pagar o karma, ou através do desenvolvimento, tirar a questão do pecado, que o pecado é um produto da mente. Qual é a visão da Umbanda? Porque no cristianismo o pecado separa de Deus. Isaías 59, o pecado, pastor, veja bem, o pecado é imposto por quem? O homem determina que você está pecando, você determina que eu estou pecando. Você determina? Não, eu não determino. Você determina. Quando você quer impor a sua fé a mim, quando o senhor... Deixa eu responder, pastor. Quando o senhor quer impor a sua visão e a sua fé a mim, e aí você passa a determinar que aquilo que eu faço é pecado, então, quer dizer, eu tenho que me submeter a você, ao seu conceito, na Umbanda? Porque é o seu conceito. Existe na Umbanda o conceito de pecado? Não existe. No cristianismo, mas é essa visão umbandista. Quem determina o pecado? Entendeu? Ninguém pode. Então. Não existe. O que é que existe? A visão pecado, ela não existe, ela existe assim. Tudo aquilo que você fizer da sua vida é seu livre-arbítrio. E toda ação, certo, errado tem? Toda ação que você cometer vai gerar uma reação. Se as suas ações forem positivas, vai gerar uma ação positiva. Se a sua ação for negativa, vai gerar uma ação negativa. Só entendendo, a Umbanda, na Umbanda, é porque, assim, eu vou me perder. Na Umbanda, Deus é impessoal. Por exemplo, Deus era um ser único, indivisível. Mas ele tem... É o homem que dividiu ele de acordo com a sua visão. Mas a pergunta é o seguinte, o Pai Guimarães. Só e você pode ver Deus onde você quiser. Eu quero entender. Não estou só contrapondo por contrapor. Sim. Dentro da Umbanda, existe um Deus que diz isso é certo, isso é errado? Ou é uma questão subjetiva? Não. É uma questão... Cada um faz existem princípios. Então, existem princípios. Como é que é isso? Tipo, princípio. Você respeitar a família, você respeitar o mais velho. Se não fizer pecado. Você não é pecado, você está contrariando o princípio. Você usa a palavra pecado, mas você essa palavra pecado, é uma palavra, a origem dela é hamartia, significa errar o alvo de Deus. Então vamos dizer, existe um alvo de Deus. No cristianismo, eu estou ouvindo o senhor e respeito profundamente. Mas o que Deus quer de mim, Ele não quer de você. Mas e eu não posso, exatamente, o que Deus quer de mim não é o que Ele quer de você. Essa é a verdade, mas Ele falando absoluta. O que Deus quer de mim, Ele não quer de você. Mas Ele quer que nós caminhemos juntos no respeito e nas diferenças. Então, mas é isso um aspecto em comum que Ele quer de todos nós, quer dizer, que a gente se respeite, que a gente se ame incondicionalmente. Exato. Agora eu não posso determinar que a pessoa que bebe, ela está pecando. A pessoa que fuma, ela tá pecando. A pessoa que usa uma minissaia, ela está pecando. Então, isso são conceitos materialistas. São conceitos da liberdade que a vida tem. De eu viver a vida, a vida da forma como eu achar melhor. Assumindo as responsabilidades. Exato. Agora, não é uma questão de consciência isso daí? Também. Mas a consciência não é uma coisa subjetiva, porque, na verdade, eu estou lhe perguntando isso, nós temos 2 milhões de pessoas, no mínimo, assistindo aqui, e o senhor disse que essa é uma grande oportunidade. Muito pouco se ouve falar da Umbanda, doutrinariamente. O que eu quero que o senhor explique, pelo menos que uma grande maioria de cristãos que estão nos assistindo,
Qual é o conceito? Quer dizer, então, que é subjetiva, porque se ele diz que é a questão de consciência, a Bíblia, inclusive, diz que tem consciências cauterizadas, que a pessoa faz o que ele quiser. Que ele faz o que ele quiser. Então, nós regemos a nossa vida. Nós, embora alguns companheiros possam não aceitar, nós regemos a nossa vida pela Bíblia Sagrada. Ele pelo Corão, talvez o senhor pelo Evangelho de Allan Kardec, o senhor pelos seus dogmas. Eu quero entender exatamente em que momento a Umbanda diz isso é errado, isso é certo. Para nós... Essa questão da moral que a gente falava agora há pouco aqui, tudo aquilo que fere, interfere, constrange, invade ou prejudica qualquer outro ser é visto como um ato errado, contraditório a tudo aquilo que é pregado dentro da religiosidade. Tudo aquilo que você tudo aquilo que você fizer para amparar, consolar, ajudar, proteger e facilitar o levante, o caminhar de uma pessoa é visto como caminhar na luz e de encontro com a verdade. A pergunta nem é capciosa, a pergunta é para entendimento do que ele disse. Ele disse que ler o Evangelho num templo de Umbanda. Na minha concepção, e eu quero isso demonstrar o maior respeito possível, nós vamos almoçar juntos se eu quiser, até dar um abraço aqui, eu vou até lhe visitar, mas dentro do cristianismo é uma questão de absolutos. Ter o Evangelho não quer dizer que seja evangélico ou cristão. Aí a pergunta é na história da Umbanda. Eu vou remeter a história do candomblé lá atrás, do sincretismo religioso. Será que os deuses ou as entidades africanas não são as mesmas que o catolicismo? O senhor acha, na sua opinião, e explicando por quê, sim ou não, por quê, que foi uma espécie de aproveitar uma situação de incorporar sincreticamente os santos católicos para poder alcançar mais pessoas e fugir da perseguição? Mas você acha que isso é convicção religiosa? Hoje, só fazendo uma correção, hoje no candomblé não existe o secretismo. Você não entra numa casa de candomblé onde ele tenha Bárbara e tal. Ele tenha as imagens católicas lá como referência do orixá. Quem tem o secretismo hoje colocado dentro dos terreiros são aqueles que têm o conceito umbandista, né? Nós podemos sim encontrar em algumas casas de candomblé, num canto, numa sala específica, as imagens católicas que em referência aos orixás na visão umbandista. A Umbanda, ela agregou, mas na verdade quando ela olha a imagem de São Jorge, que há de se falar a verdade, que por conta, aqui no Brasil, São Jorge foi expulso da Igreja Católica, porque ele foi abraçado. É uma visão umbandista. É uma visão umbandista. Não foi. É uma visão umbandista. Não. A igreja, uma vez que declarou alguém santo, ela não retira. Não, continua. Então, quer dizer, São Jorge, na verdade, não é São Jorge que é Ogum, né? Essa que é a São Jorge não é Ogum, mas São Jorge, na vida dele, a forma como ele enfrentou e assumiu a religiosidade dele, lutou por aquilo que ele acreditava e lutou pelos fracos, pelos oprimidos, pelos perseguidos, traz uma referência daquilo que é a energia verdadeira do Orixá Ogum, que é a energia da luta contra a injustiça, a luta em favor dos pobres, em favor daqueles... por osmose a questão. É por osmose. Agora, seguindo a mesma linha, a gente tem uma pergunta de uma telespectadora nossa, que é a Nelly aqui de São Paulo. Como a Umbanda vê o sacrifício humano de Jesus Cristo na face da terra, já que outras doutrinas cristãs se valem do sangue de Cristo para a salvação da humanidade? Volto e aí você responde pra gente. E depois o próximo a perguntar é o Sheikh Mohammed, pra gente poder dar oportunidade para todos. Sei que aqui não só os 4 que estão ali querem perguntar, mas todo mundo do estúdio, você de casa também, pode mandar suas perguntas na medida do possível. A gente vai passando todas pro Pai Guimarães, mas essa é uma oportunidade que vale ouro, você não pode deixar passar não. Voltando aqui ao nosso fórum religioso, vamos repetir só a pergunta da nossa telespectadora. Pedi para os meninos colocarem aqui no vídeo, é a Nelly. Como a Umbanda vê o sacrifício humano de Jesus Cristo na face da terra, já que outras doutrinas cristãs se valem do sangue de Cristo para a salvação da humanidade? É uma visão assim muito complexa, né? Porque veja bem, a figura de Jesus, para boa parte dos umbandistas, é a figura maior. É a figura, porque em todo o Congá
todo altar umbandista, você tem a figura de Jesus Cristo lá colocado no centro, porque ele é a luz que guia, né? É a maior referência vivida na terra daquilo que é a entrega, daquilo que é a devoção, daquilo que é a dedicação, aquilo que é realmente ser um filho, daquilo que é realmente a prática da religiosidade. Então a figura de Jesus, até porque a grande maioria do público que faz parte da Umbanda, ela é migrada da Igreja Católica, né? E essa figura, Jesus Cristo, ela tem um sincretismo com Oxalá, que é a energia da religiosidade. Mas não é o Salvador. Então não é cristianismo. É uma outra religião. Uma visão cristã, né? Mas não é cristianismo. Pode ser uma... Porque não é cristianismo, porque nós trabalhamos com a parte espiritual. O cristianismo é salvação em Jesus. E eles não seguem a Cristo como nós seguimos. Os mandamentos é aquilo que Cristo pede para nós. Claro. Essa é a diferença. Mas enxergamos o valor e a importância de Jesus deste homem na terra, entendeu? Como referência e de ligação, né? Assim como também tem a referência de São Jorge, de Santa Bárbara, de Santo Agostinho, na construção. Você vê, a visão de Santo Agostinho para a Umbanda é uma visão muito importante. Na verdade, para a Umbanda, Jesus é uma caricatura do que tem no cristianismo. Agora as pessoas... Caricatura? Não. Na verdade, porque para o cristianismo é muito centrado. Jesus Cristo é o único salvador da humanidade. Ponto. Acabou. Exato. Então, e nós respeitamos isso. Nós respeitamos isso de uma tal forma que ele não é colocado de canto no nosso congá, ele é colocado no centro. Mas tamanho respeito que se tem por essa figura. Única. Existe um texto da Bíblia? Não é único. Então, na Umbanda ele não é o único. É por isso que eu fiz essa colocação. Na Umbanda ele não é o único. Porque no cristianismo nós entendemos o texto que diz que é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Mas aí, pastor, o pai Guimarães diz que eles não seguem o cristianismo, mas tem uma visão cristã, aceitam Jesus Cristo, mas de uma forma diferente. Deixa eu pedir só para o Sheikh Muhammad poder fazer essa pergunta. Voltar um pouco para trás sobre o pecado. Aquele homem que deseja o mal para outra pessoa através dessas oferendas, quais são as consequências sobre ele? É ensinado na Umbanda que toda ação gera uma reação, né? Então tudo aquilo que você faz como ser humano, que você fizer mal para alguém, esse mal vai retornar para você. E nós ensinamos que esse mal, na verdade, ele vai acabar te pegando sempre no momento que mais você está precisando, na verdade, é de ajuda. Porque você foi traiçoeiro. Então, esse mal que você desejou, ele vai voltar para você. Nós damos até a referência imaginária do mundo, né? Você jogou uma flecha e essa flecha ela vai dar a volta no mundo e ela vai retornar onde está. E ela vai te pegar pelas costas. O que você deseja que te pegue assim no momento de fragilidade? O bem. Então faça o bem na sua vida. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, pai Guimarães, seguindo a pergunta do Muhammad, do Sheikh Muhammad, então quer dizer, se a pessoa vai receber de volta aquilo que ela desejou para o outro, aquela pessoa que se diz da Umbanda e que ele acaba sendo um instrumento para conseguir esse mal, ele também acaba comendo esses efeitos? Também. Nós chamamos isso de carrego. Sabe? Carrego. E eu não quero esse carrego para mim, sabe? Esse peso, né? Esse peso. Agora tem pessoas que não pensam na consequência. A pessoa que tira a vida de uma outra pessoa, ela pode fazer o ato pela emoção ou pelo desequilíbrio, mas ela não está pensando que ela vai ser julgada, vai ficar presa e ela vai ser privada de um monte de coisa. Depois ela vai perceber que não valeu a pena. Mas as pessoas que estão ali pelo dinheiro, pelo poder ou pela ansiosidade e necessidade, elas não pensam na consequência. É por isso que nós, religiosos, estamos muito mais preocupados em defender a religião e deveríamos estar preocupados em defender a família. Que é a base da vida de a base de tudo, né? Uma observação. Por exemplo, no Espiritismo nós acreditamos que cada um colhe o que semeia. É a lei da ação e reação, causa e efeito. Se eu planto o bem, eu colho o bem. Sim. Então, na verdade, as atitudes de cada um durante a sua vida é que vai nortear o amanhã. Jesus dizia: viva cada dia com alegria no coração, porque o amanhã Deus pertence, a cada dia basta seu mal. Então, na verdade, quando a pessoa ela segue
o caminho do bem, fazendo o bem, ela plasma para o seu amanhã dias felizes. Ela vai ser feliz na medida que ela pratica o bem. Então essa seria mais ou menos o norte da Umbanda. A essência. E não é a essência da Umbanda, né? Vamos dizer assim, que deveria ser a essência de toda pessoa de bem, né? E quem é de bem? A pessoa que tem raiz, que tem família, né? E família não é ter pai e mãe. Família é você ter berço, é você ter princípio, é você ter pessoas, moral, né? É ter pessoas a quem você encosta, a quem você se ampara, a quem você busca. Então você, como ser humano, tem que buscar o bem. Então a pessoa que busca, na verdade, esse trabalho de amarração, que procura esse trabalho de fazer magia para prejudicar o outro e tal, é uma pessoa que está perdida. E ela só vai encontrar eco numa outra pessoa perdida também. Porque uma pessoa que não está perdida não vai alimentar tais ilusões e tal comportamento. A pessoa religiosa, na verdade, né? De uma fraqueza humana, ela se aproveita. Exatamente. E aí nós temos que colocar um ponto assim verdadeiro. Indiscutivelmente nós temos pessoas assim na Umbanda, nós temos pessoas assim na comunidade evangélica, em todos os é o ser humano. Então o ser humano é que corrompe e tem que ser trabalhado dentro dele. Não depende exatamente da religião da pessoa. Você quer ver um exemplo? Bom caráter é outra coisa. No dia 6 de abril, agora próximo, nós vamos fazer uma manifestação religiosa, né? É a procissão de Ogum. Nós estamos chamando que é a procissão de Ogum, que é a caminhada de quem tem fé. Vai ser aqui na Paulista, aqui a concentração vai ser aqui no Vão do MASP. Inclusive eu, como presidente de uma associação, eu estou entrando em contato com outros religiosos, por isso que eu falei que eu ia visitar o padre, que eu ia visitar o pastor, para que essa caminhada seja uma caminhada da família, seja uma caminhada da fé. Da união. Que nasceu na Umbanda, que nasceu de uma instituição umbandista, uma instituição do Candomblé, que representa essas religiões de matriz africana, que está vindo para uma manifestação pública, para a rua, para poder apresentar o diferencial, para que as pessoas possam ver que ali tem pessoas de bem, que ali tem mães, tem pais, que tem professores, que tem advogado, que tem trabalhadores, que tem pessoas que são de bem e que não são pessoas que estão ali com outro interesse que não seja também a valorização da família. Então, quer dizer, se me permite, já falando, as pessoas que estão nos acompanhando, que quiserem nos ajudar nesta manifestação de amor, manifestação de congregação à família, no dia 6 de abril, às 13 horas da tarde, espontaneamente nós vamos estar nos reunindo, nos concentrando para dar um exemplo de comunhão e de confraternização em favor da família e da fé. E em favor do amor, porque a gente vê o quanto que a gente está precisando de união. Isso não, gente, só na religião. Sabe por que, Cátia, eu falo isso? Porque, assim, em nossa comunidade, na Umbanda, a gente fala assim, poxa vida, a Igreja Católica faz um evento lá no Interlagos e reúne 2 milhões de pessoas. A comunidade evangélica faz a Marcha para Jesus e reúne 2 milhões de pessoas. Eu, particularmente, sempre falo assim, mas é covardia você fazer essa comparação. Nós não temos televisão, nós não temos rádio. Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, Fafá de Belém não vem cantar pra gente, né? Agora, as pessoas que são da Umbanda, os artistas que são da Umbanda, nós não temos contato com eles. Mas posso dizer uma coisa, Pai Guimarães? Eu não estou aqui para defender religião nenhuma, pelo contrário, mesmo porque o pastor Roberto já veio várias vezes, Padre Anderson também, sabem que eu sou favorável a todas as religiões. Não é jogando confete, é o melhor programa brasileiro hoje em questão de liberdade, de espaço, né, de pluralidade, de favor à família. E aí eu acho, sabe o que falta? Falta aquilo que eu falei no comecinho do nosso bate-papo tão importante hoje. Falta a união de muitos umbandistas. Você não fala assim, eu sou o melhor da minha religião. A gente vê que os evangélicos se juntam, se unem e chegam a 2 milhões de pessoas. Eu já tive o prazer de ver isso aqui no nosso terraço. A gente estava ao vivo um dia. A gente ia lá, gente, olha, é de arrepiar. As pessoas numa calmaria, entrando, rezando, cantando. A gente fala, gente, você consegue unir? Mas a Umbanda também é assim. Não sei, eu digo assim, mas o que nos falta é esse poder, poder de comunicação. Sabe por quê, pai? Muitas vezes, volto a te dizer, o que falta é a oportunidade que alguns programas dão, e aqui o Mulheres sempre teve, não só agora eu estou à frente dele, de receber a todos muito bem. Tudo bem que a gente vê que alguns daquela religião acabam tendo oportunidade de falar de uma forma diferente, mas eu acho que a partir de atitudes como a sua, que veio abertamente aqui, que não se negou a responder absolutamente nada, você quebra um preconceito muito grande. Acredite, a partir de agora, muitos evangélicos vão entender
entender a Umbanda de uma forma diferente. Assim muitos seja. católicos vão enxergar a Umbanda de um jeito diferente. Muitos muçulmanos, muitos espíritas e muitos ateus até que assistem a gente, que muitas vezes a gente também não se dá conta, que eles também creem em alguma coisa. Pode não ser o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, mas em algo eles creem. Com certeza todo mundo tão gravando. São bons parceiros. Fórum de discussão o programa. Pois é, então são bons parceiros, são bons parceiros. Pra gente ver que a Umbanda tem um peso importante no que a gente é hoje como brasileiro, assim como a igreja evangélica, os católicos, os muçulmanos, que são muito bem recebidos no nosso país. O brasileiro, ele é um povo religioso. Ele é uma nação que abraça. De muita fé. E carente dessa oportunidade de aprendizado. Conhecer. Porque na escola hoje em dia, antigamente a gente tinha igreja católica, que tinha o tema como religião importante. Hoje em dia, a maioria das escolas, a não ser as escolas católicas, tiraram a religião, que é importante. Se a gente tivesse oportunidade para as crianças de aprenderem isso tudo que a gente está passando aqui, as crianças já não teriam esse preconceito. Quer dizer, eu olharia para o meu amigo evangélico de uma forma diferente do que eu olho hoje, por exemplo, quem tem um preconceito, fala, puxa, eu creio no que ele crê. São formas diferentes da gente enxergar e da gente manifestar esse amor. Nós podemos crer de forma diferente, mas não podemos deixar e esquecer que ainda que tenhamos visões diferentes, o Deus é um só. Pois é, que cada um chama de um jeito, chama de Alá, chama de Jesus. Só que infelizmente, Cátia, o pastor aqui, eu falei lá fora, repito aqui ao vivo, ele é uma exceção à regra. O padre aqui, da forma como ele conversou comigo, da forma como a gente conversou, ele é uma exceção à regra. Mas ainda bem, que a gente tem grandes exceções. Exato. A partir dessas grandes exceções. Até porque também nós estamos num programa que é exceção à regra. Aqui não valoriza aquela coisa assim do banalismo, do sensacionalismo. Na verdade, como eu disse, concluir assim, importante me deixar claro que cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua base, o seu ponto inicial da sua fé e a gente respeita um ao outro. Mas o que une é algo importante, é o respeito. Isso que é o principal. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas destruindo as pontes. As doutrinas, nossas doutrinas são inegociáveis. O que nós acreditamos é inegociável, mas a ponte como ser humano é que é importante. Nós religiosos, nós deveríamos dar as mãos para lutar pelo verdadeiro inimigo que nós temos, que é as drogas, que é a banalização da família, a violência, que é a violência que está acontecendo contra a juventude, contra o idoso nesse país, aonde a falta de consciência política das nossas famílias leva a eleger corruptos que estão sangrando a melhor condição de vida da sociedade, de melhor escola, de melhor trabalho, de melhor condições de transporte. E nós religiosos, nós temos o poder de influenciar, nós temos o poder de renovar a forma de enxergar a família e a relação com tudo aquilo que está em volta dela. Mas eu não sei aonde que nós que somos a exceção, vamos colocar assim, temos que encontrar a força nesses debates para que possamos nos aproximar, para que fazer com que essa exclusão social, essa perseguição, essa discriminação, essa marginalização, não é que a Umbanda sofre, é que existem vários outros setores da sociedade que também sofrem por falta de um poder. Então, quer dizer, se aquele grupo tem o poder da mídia, nós podemos criar um poder de mídia maior e de influência maior para o positivo, para o bem. E que cada um tenha o seu livre-arbítrio de ouvir a palavra do pastor, de ouvir a palavra do padre, ou porque não, de ouvir a palavra de todos, do sheik. Sabe como é que eu vejo? Eu vejo a religião, a pregação do padre, da mesma forma com o alimento que a carne precisa. O pastor pode gostar de uma feijoada, de uma macarronada, ele gosta de uma macarronada, eu gosto de um arroz com feijão, são alimentos, mas eu não deixo de comer a feijoada, eu não deixo de comer a macarronada. Então, quer dizer, eu sempre falo isso na minha casa, para minha família. Por que nós não podemos chegar lá, eu posso chegar lá e não ouvir uma pregação do padre, aonde ele vai me ensinar um princípio de vida e que vai fortalecer a minha família? Mas aí sabe o que é isso? Por que eu não posso ouvir o pastor?
Isso é humildade e inteligência. É daí que a gente tem que se unir para a gente conseguir perceber que ao invés de a gente ficar lutando um contra o outro, a gente pode se unir e aí sim, com uma força maior, a gente conseguir um objetivo que vá ajudar a tantas pessoas dessa sociedade de uma forma direta. Deixa eu só lembrar o seguinte, gente, desde o primeiro instante que a gente fez convite ao Pai Guimarães, nossa produção ligou para ele não se opôs a falar de absolutamente nada. O mesmo aconteceu com o Padre Juarez da vez passada. Eu acho que esse é um momento precioso que a gente aqui tem, na verdade, todos aqui do estúdio, mas não só os religiosos, mas você de casa tem para conhecer essas religiões. Claro que aos poucos a gente vai trazendo todas as religiões, algumas são convidadas, mas se negam a participar e a gente respeita mesmo assim. A gente acha que tudo na vida tem o seu momento e para a religião isso não é diferente. No momento que eles se sentirem à vontade e que perceberem que o nosso intuito aqui no Mulheres é informar, é acabar com o preconceito, eles vão ver que ninguém aqui vai ser atacado, embora às vezes tenha um ânimo um pouco mais exacerbado. Quem? Você olhou pra mim. Mas isso tudo. Mas de uma forma que eu tinha sentado aí eu quero ver. Mas você também, como todos os outros, Pai Guimarães e Padre Juarez, tenho certeza que vai responder tudo com muito certeza, bem. E Padre Juarez falou, pastor Roberto, quando o senhor estiver na Sabatini, ele vai querer ficar sentado aqui para ele fazer as perguntas. Isso é muito bom, gente. Todas. Isso não é vamos retalhar a outra religião, não é. Vamos de fato compreender. Vamos esmiuçar, vamos descobrir, vamos revelar. Depurar, eu acho que é importante, eu acredito que é importante. Essa depuração é importante, né? É dolorida às vezes, mas é dolorida, mas é faz importante. parte. Deixa eu lembrar você de casa, se você quiser sugerir algum líder religioso para estar aqui com a gente, sempre muito bem-vindo. A gente tem recebido várias indicações, a nossa produção está selecionando, por isso que a gente hoje trouxe também Sheikh Mohammed. A gente sabe quanto que o islamismo também é mal compreendido, o quanto que a presença dele aqui é importantíssima para a gente, e a gente, ao invés de apontar o dedo para o outro, para outra religião, a gente tem que simplesmente ter a humildade de olhar e falar, puxa, eles fazem algo que eu poderia melhorar na minha vida. Eu não preciso me autodenominar dessa ou daquela religião. Eu posso me autodenominar como uma pessoa que pratica aquilo que eu acredito, que é o amor incondicional, que é a união, é a solidariedade, e aí a gente se autodenomina o nome que quiser, mas com atitudes e não simplesmente com palavras. Então eu queria agradecer ao Pai Guimarães, muito obrigada, viu? Já era sua fã, sou mais ainda. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero dizer para os nossos telespectadores que a Umbanda é uma religião do bem, que o Candomblé é uma religião milenar. Procure conhecer, procure descobrir. Se você não tem uma referência positiva, nós colocamos a nossa associação, que é a Abratu, que é o www.abratu.com.br à disposição, para te indicar as casas que você pode visitar, que você vai ver a religiosidade. E lógico que eu quero aproveitar o momento para convidar você da família, você católico, você espírita, você que é da família, você que é do bem, dia 6 de abril, às 13 horas da tarde, no vão do MASP, nós queremos louvar a família.